Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Oi, queridos ouvintes, muito prazer estar aqui com vocês de novo para dar sequência ao estudo do Livro dos Espíritos, na tradução de Evandro Noleto de Bezerra. Eu, Angélica Lopes, estou aqui hoje com o nosso amigo Américo Nunes. Tudo bem, Américo? Tudo bem, minha querida irmã. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs que acompanham essa rádio tão linda que é a Rádio Rio de Janeiro. Obrigado por cada um de vocês que nos ouve. E hoje nós vamos dar sequência ao assunto que a gente já iniciou há 2 programas atrás, né, que é o egoísmo. Ele está no livro 3º, capítulo 12, Perfeição Moral, e a gente está trabalhando essa questão do egoísmo, procurando entender melhor do que se trata e como que a gente pode fazer para trabalhá-lo, para curá-lo, né, para modificá-lo, já que ele é considerado, né, a chaga da sociedade. Aliás, né, minha querida irmã, Kardec já nos disse, né, que o orgulho e o egoísmo são os grandes males dos quais derivam todos os outros, né? Exatamente. Então não vai ser fácil esse estudo de hoje, não. Estudar vai ser fácil, agora a gente botar em prática vai ser bastante difícil. Mas eu acredito assim, que à medida em que a gente vai conhecendo, o estudo ele vai nos libertando em termos de aprendizado, né? E vai te dando uma nova visão. Aí você tem a opção, né, de se manter preso ao passado ou se atualizar, enxergando novas possibilidades, né? Bom, e Kardec vai direto ao assunto. Questão 917. Olha, a questão 917 é assim: qual o meio de destruir-se o egoísmo? A pergunta é tão importante que ela tem uma resposta que a gente vai ter que estudar em 2 programas, no mínimo. Porque em um programa só a gente não vai conseguir. Então, hoje a gente vai começar estudando a versão de Fenelon. E no próximo programa a gente vai falar sobre a versão de Kardec, ou seja, como que Kardec interpretou tudo isso. Que se complementam, né? Se complementam. E nos dá opções de raciocinar em cima, né? Então vamos começar, dadas as devidas explicações, né? Qual o meio de destruir-se o egoísmo? Fenelon nos responde, vamos ler esse iniciozinho aqui e falar um pouquinho, minha querida irmã, daqui a pouco a gente passa para o restante. Ele diz assim, que de todas as imperfeições humanas, a mais difícil de extirpar é o egoísmo, porque resulta da influência da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, ou seja, o homem ainda muito próximo do seu primitivismo, não pôde libertar-se, já que tudo concorre para mantê-la, suas leis, sua organização social, sua educação. E se a irmã me permitir, eu faço uma pausezinha aqui para a gente estudar esse ponto que é importantíssimo. O que ele diz para a gente? Ele diz para nós que o egoísmo, ele resulta da influência da matéria. Influência essa que o homem ainda tem muito forte por ainda estar muito próximo da sua origem. O que Fenelon está nos dizendo aqui? Todos nós aprendemos que nós nascemos simples e ignorantes, então é bom até isso aqui, os irmãos que estão iniciando no Espiritismo, acho que é oportuno nós falarmos. Não existe aquela coisa do espírito que já nasceu um anjo, nasceu para ser anjo, porque senão nós não teríamos um Deus justo. Exatamente. Porque que Deus é esse, né, minha querida irmã, que cria alguém para ser anjo e cria a gente para tanta dificuldade, não é verdade? Isso é uma conquista, né? É uma conquista de cada um de nós. Eu posso dar claro. uma
Quando ele coloca aqui, busca da sua origem, por quê? Quando nós fomos criados, então nós tivemos que conquistar as coisas, exatamente, né? É todo um processo de conquista. E para estimular essa conquista, para estimular o equilíbrio, ou seja, para manter a ordem nas leis divinas, vocês devem conhecer a chamada lei de conservação. A lei de conservação, ela trata justamente da nossa responsabilidade em nos mantermos vivos. Então, nós temos que trabalhar para nós nos manter vivos e seguros, abrigados e com a nossa família, né? Daí partiu, como nós estávamos lá nesse caminhar, né, do nosso desenvolvimento, essa necessidade. Só que, com o desenrolar do aperfeiçoamento, né, da coisa assim, a gente começou a ligar-se que o prazer de ter coisas, de possuir, era tão grande, e daí a influência da matéria nas suas paixões, né? E isso daí foi se arraigando, foi ficando muito preso. Daí gerou o que hoje a gente encontra, o egoísmo, ou seja, a patologia. Aliás, minha irmã, como você muito bem falou aí, a questão da nossa necessidade inicial, né? A ciência também trata disso, né? Sobre o processo natural de seleção que levou as raças ao longo do aperfeiçoamento a umas sobreviverem e outras não. Então, no início, como você falou muito bem aqui, no início da nossa evolução, foi muito importante que eu pensasse em mim para que eu pudesse sobreviver. Isso era necessário, não tinha comida para todos, era necessário fazer-se às vezes até uma caçada. Aliás, eu faço até aqui um parêntese, que as pessoas que hoje dizem que desde que o mundo é mundo, às vezes eu converso com as pessoas sobre a questão da alimentação carnívora, né? Que à medida do possível, desde que não se constitua isso um fardo pesado por demais para nós, a gente precisa ir aos poucos diminuindo, porque no mundo de regeneração não vai haver mais espaço para matadouros. E aí, quando a gente fala isso, as pessoas dizem assim, mas desde que o mundo é mundo, se come carne. Eu sempre respondo, desde que o mundo é mundo, o homem come outro homem. Porque era uma coisa natural o canibalismo. As pessoas se alimentavam dos outros, os animais ainda fazem isso, se alimentam, às vezes, da própria espécie. Então, isso tudo, num determinado momento, foi necessário. À medida que nós vamos evoluindo e vamos diminuindo a influência da matéria, nós precisamos pensar mais nas coisas do espírito do que nas coisas da matéria. O homem que ainda pensa no egoísmo, que ainda não entendeu. E eu vou te confessar uma coisa, Angélica. Eu ainda não consegui abandonar o egoísmo da minha vida, não, tá? Mas talvez eu tenha conseguido dar o primeiro passinho. Eu, Américo, que é o quê? Entender que ele é errado. O homem que ainda não entendeu que ele precisa abandonar o egoísmo, tem que cair essa ficha em algum momento, né? E eu acho interessante a gente raciocinar da seguinte maneira, gente, errado, certo, a gente tem que entender o que é, entende? O que é? O egoísmo, ele é um excesso de cuidados pessoais, ou seja, de interesses, de realizações pessoais. É excesso. A gente deixou de pensar no outro para pura e exclusivamente pensar em nós mesmos. Então, à medida em que a gente vai evoluindo, ou seja, já deixamos de comer o outro homem, certo? De matar para comer, mas ainda matamos por livre e espontânea vontade e desejos particulares. Isso aí é evolução moral, certo? Mas a necessidade de matar para comer a gente já não tem mais. Pelo menos na mesma raça, né? Na raça humana. Ainda necessitamos de alguns alimentos animais. Não necessariamente, porque a gente já tem uma outra categoria de alimentos muito mais que propiciam muito mais saúde, né? Mas não é o tópico do nosso assunto no momento. Vamos ao egoísmo. Egoísmo é sintoma, é manifestação de uma patologia, que é o amor, o auto-amor doente, a autorrealização doente. E daí a gente gera
excessos. Vamos dar sequência no estudo? Vamos dar sequência. Aqui ele fala assim, querida irmã, olha só que legal, porque Fenelon vai falar mais ou menos, é claro, né? Não é Fenelon que vai falar o que nós falamos. Nós é que já lemos, né? E falamos o que Fenelon nos ensinou. Olha o que ele diz. O egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a material. Como nós falamos, à medida que nós aumentamos a moralidade e diminuímos a influência da matéria, nós vamos diminuindo também a questão do egoísmo em nós, que, como você falou, é um, vamos dizer assim, desvio para um lado, né? Porque nós precisamos ter o auto-amor, é necessário na nossa vida, e precisamos ter amor ao nosso próximo. Se nós exageramos demais, tendo só amor ao próximo e não tendo a nós, é uma patologia, porque exatamente, ninguém consegue ser saudável e amar verdadeiramente o próximo se não se ama. E se nós nos amamos demais e esquecemos de amar ao próximo, também é uma patologia. O egoísmo é essa patologia, essa dificuldade do ser humano de balancear isso, de amar mais a si mesmo, de querer mais para si mesmo e não querer para o próximo. E ele continua. E, sobretudo, com a compreensão de que o Espiritismo vos dá sobre o vosso estado futuro real e não desfigurado por ficções alegóricas. O que ele está dizendo para a gente? Quando o Espiritismo nos diz sobre a vida futura, não faz aquelas alegorias e tudo mais, porque, infelizmente, aqui cabe uma crítica construtiva, mas, pelo menos eu penso que seja construtiva, infelizmente, algumas religiões, elas ainda colocam na cabeça das pessoas fantasias. Então, aquele céu eterno que você fica tocando harpa, aquele inferno que você vai ficar eternamente pulando fogueira. Eu até costumo brincar que, nesse caso, eu queria até ir para o inferno, porque já imaginou a gente ficar o resto da vida escutando tocar harpa e a gente sentado na nuvem? Deve ser uma coisa terrível. Monótona, né? Monótona. Então, vida assim, monótona. Monótona. Então, todas as vezes que o Espiritismo ele vem nos explicar a realidade, nos explica as nossas idas e vindas para o plano espiritual e nos mostra que todas as vezes que eu manifesto o egoísmo em mim, que eu só penso em mim e não penso no meu próximo, eu tenho consequências não só nessa vida, mas também em vidas futuras, ele acaba nos dando o estado real das coisas. Ele diminui essa nossa tendência ao egoísmo sem dúvida nenhuma, porque sabendo o que vai acontecer depois, é muito mais fácil de eu me segurar. Ele continua. Quando bem compreendido e identificado com os costumes e as crenças, o Espiritismo transformará os hábitos, os usos e as relações sociais. O egoísmo se baseia na importância da personalidade, ou seja, é exatamente o que a irmã acabou de dizer, né? À medida que nós valorizamos demais a nossa personalidade e não valorizamos a do outro, nos amamos e não amamos o outro, nós manifestamos essa questão chamada egoísmo. É isso aí. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. E o que eu acho muito interessante, que você colocou agora da fala de Fenelon, é essa questão de à medida em que a vida moral se sobrepõe à vida material. E é justamente isso que a gente tem que perceber. Gente, da matéria a gente não leva nada. A gente tem que enxergar a vida como um todo. E a nossa vida real é a vida espiritual. Nós somos espíritos. E o nosso progresso, ele é moral. Entende? A gente tem que enxergar de forma um todo, né? Tanto nós quanto o nosso próximo. Vamos lá, vamos continuar que a história é grande. É grande. À medida, então, que o egoísmo vai sendo combatido pelo Espiritismo, ou seja, como ele combate? Através da demonstração, através de nos mostrar o que é a vida real. Então, nós aprendemos que todas as vezes que nós demonstramos um egoísmo, que nós não cuidamos do nosso próximo, nós teremos, no futuro próximo, uma consequência negativa. E todas as vezes que eu, de alguma forma, manifesto amor ao meu próximo e me dou
de alguma forma, através da lei de causa e efeito. Grave esse nomezinho aí, meus irmãos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, vão pesquisar. Dá para pesquisar até no Google. Esses dias eu pesquisei. Então, à medida que o Espiritismo nos ensina da lei de causa e efeito, que tudo que eu faço de bom para o meu próximo retornará para mim como uma consequência boa na minha vida, necessariamente ele combate o egoísmo. Porque quem não quer retornar, ter como retorno algo bom? Ele continua dizendo que o choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é o que muitas vezes o torna egoísta. Isso é importantíssimo. Por quê? Porque ele sente a necessidade de colocar-se na defensiva. Vendo que os outros pensam em si mesmos e não nele, é levado a ocupar-se mais consigo do que com os outros. Que o princípio da caridade, da fraternidade, seja a base das instituições sociais, das relações legais de povo a povo, de homem a homem, e esse pensará menos em si quando vir que os outros pensarão nele. Sofrerá, assim, a influência moralizadora do exemplo e do contato. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. Muitas das vezes a gente acha que quando nós melhoramos em algo na nossa vida, ou quando nós pioramos em algo na nossa vida, aquilo traz consequências só para nós. É muito comum, muito mesmo, a gente ouvir as pessoas falando uma expressão bastante deselegante: isso é problema meu. Queria até falar de novo. Isso é problema meu. Nunca é problema meu. Porque todo ato que eu faço na minha vida sempre vai ter implicação para mim e para os outros. É o que ele falou aqui. Todo ato de egoísmo que eu tenho faz com que homens, às vezes não egoístas, desenvolvam o egoísmo, porque pensam, se ele está pensando só nele, eu preciso pensar em mim, porque eu preciso ver o meu lado. Quem verá o meu lado se os outros estão vendo os lados deles próprios? Então, é necessário que a gente entenda que nunca é problema meu. O problema é sempre nosso. A solução também, graças a Deus, é sempre nossa. À medida que eu consigo me desligar do egoísmo e, pouco a pouco, entrar nos pontos importantes da minha vida, melhorar a minha vida, me dedicando à caridade, ao amor ao próximo, etc., além de eu me melhorar, eu também dou exemplo para todos. Porque as pessoas, vendo que eu estou me preocupando com elas, elas percebem que elas também precisam se preocupar com o próximo. Isso é tão contagiante que isso não tem fim. Qualquer ato bom que eu faça, ele não tem fim. Ontem, eu conversava com a esposa sobre um ato que a gente fez e ela falou assim, mas isso vai ter um impacto tão pequeno, né? De fato, terá um impacto muito pequeno aquele ato que a gente fez. Mas aquele ato, sem dúvida nenhuma, ninguém vai saber o nosso nome, ninguém vai saber quem fez aquele ato, mas o ato em si vai ser conhecido, porque é uma questão pública, que foi anônima, mas que aconteceu publicamente. Sem dúvida nenhuma, eu penso que aquilo ali vai fazer com que muitas pessoas reflitam que, olha, vale a pena fazer isso, porque às vezes as pessoas precisam disso para despertar. Então o egoísmo, muitas das vezes, nasce do contato com outros egoístas que, não sabendo me mostrar que eu preciso olhar para eles, porque eles não olham para mim, acabam me deixando também egoísta. Como se quebra esse ciclo? Mostrando que é possível olhar para o outro. Não adianta eu olhar para o outro e falar, você é egoísta e eu também vou ser. Não, eu preciso inverter isso. O fato é que um egoísta acaba contagiando. Mas o que eu quero mostrar a partir de hoje é que eu posso não ser egoísta e contagiar os outros com o meu não egoísmo. Que o não egoísmo é o quê? É a fraternidade, é a caridade. O egoísmo é pensar mais em mim do que nos outros. A caridade, a fraternidade é pensar nos outros, não é isso, minha irmã? Isso. Em face do atual estado de transbordamento do egoísmo, é preciso verdadeira virtude para que alguém renuncie à sua personalidade em proveito dos outros. Olha só, como atualmente há um transbordamento de egoísmo, ou seja, como há muitas pessoas egoístas, é preciso verdadeira virtude para quebrar esse ciclo. Se todo mundo é egoísta, o mais fácil na minha vida é me tornar também um egoísta. É preciso uma virtude muito forte para eu quebrar esse ciclo
e me transformar numa pessoa fraterna. É principalmente aos que possuem essa virtude que o reino dos céus se acha aberto. A esses, sobretudo, está reservada a felicidade dos eleitos, pois em verdade vos digo que no dia da justiça, todo aquele que só houver pensado em si mesmo será posto de lado e sofrerá pelo abandono a que será relegado. Ou seja, aqui é o Espiritismo falando para a gente o que acontecerá comigo num futuro próximo se eu hoje for egoísta. Se eu hoje for egoísta, eu já sei que eu não herdarei o reino dos céus. E é óbvio que aqui cabe a gente fazer um parênteses que esse reino dos céus é uma expressão utilizada para uma felicidade futura, né? Não necessariamente aquele céu eterno da harpa que a gente falou aqui no início. É. E todas as vezes, então, que eu conseguir quebrar isso, eu quebro essa minha ida para um lugar ruim e vou para um lugar bom. Quando eu quebro o egoísmo, eu ganho esse passaporte para o chamado, né? Figurativamente, reino dos céus. É. Eu acho interessante a gente ver que cada ato nosso, ele se configura e se expressa no próximo. Na sua origem, quando eu coloquei aqui sobre a origem do termo, né? Você vê, o homem primitivo, ele cuidava de si, cuidava dos seus familiares, organizava a sua manutenção e ainda tinha preocupação com o seu vizinho. Ou seja, na tribo em que vivia, ele promovia conforto, alimento, suprir as necessidades do outro. Isso, ao longo do tempo, foi perdendo força, né, para o consumismo, para aquela necessidade de você ser importante, ter dinheiro, ter valor, poder, né? E você esqueceu que o seu próximo também é uma responsabilidade sua. Entende? Que você, uma vez supridas suas necessidades, você tem que colaborar com as necessidades do seu próximo. Está aí a lei de caridade. E a gente vê pela literatura, né, do espírita, né, que as informações que a gente recebe é o seguinte: o egoísmo dá origem a todos os vícios, maus comportamentos, essas coisas assim que nos fazem mal. E a caridade dá origem a todas as virtudes. Está lá no texto, está no Evangelho, está no Livro dos Espíritos e está na fala dos amigos espirituais que tanto nos trazem conhecimento. Contudo, a gente tem que ver que tudo é uma questão de comportamento. Você ser uma pessoa caridosa é comportamento. Você pensar, ser caridoso consigo mesmo, ter respeito consigo mesmo, se amar, se perdoar, acreditar, você vai automaticamente transbordar esse sentimento para o convívio social. Então, você vai contaminar, você vai querer que o teu próximo, você vai respeitar o teu próximo, você vai perdoar, compreender o estágio em que ele se encontra. Então, vai ser mais fácil o perdão, o exercício do perdão. Você vai crescer em conteúdo de conhecimento e de prática. Conhecimento sem ação, né? Sem obra, não é nada. Ou seja, não adianta você conhecer o evangelho de cabo a rabo e você não praticar esse evangelho na sua vida, certo? Então, fica fácil para a gente falar assim, é difícil trabalhar o egoísmo. Na verdade, eu nem sei se eu sou egoísta ou não. Por que não? Eu não sou egoísta. Mas aí você está no seu círculo de amizade, aí você está na rua, você não respeita um sinal, você não respeita uma pessoa que está querendo atravessar e o sinal abriu, você não espera ela acabar de atravessar a rua. Você está no engarrafamento e passa pelo acostamento ou pela contramão para chegar lá na frente quando o sinal
abrir e você ser o primeiro a passar, em detrimento de toda aquela fila que ficou esperando o sinal abrir. Isso é falta de respeito. Isso são atitudes egoístas. É você estar chegar na fila do banco, o banco está cheio, e você encontrar uma pessoa conhecida lá na frente, e você passar e falar assim, pô, paga essa conta aqui para mim. Isso é ato egoísta, porque você não respeitou o tempo que as outras pessoas também estão ali perdendo naquela fila. Mas você não poderia perder o seu tempo na mesma ação, certo? Então, eu acho que a gente tem que refletir muito. A gente vai ter oportunidade no próximo programa de trabalhar mais, de entender mais como a gente pode desenvolver esse conhecimento e extirpar o egoísmo em nós. A partir do momento que a gente conhece, a gente se liberta. Está no Evangelho, conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Então eu acredito que quanto mais você estudar e compreender a palavra, melhor será a sua libertação. Exatamente. Que Jesus nos abençoe e que a gente possa se encontrar no próximo programa, firme e forte. Graças Muito obrigada, Américo. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Antônio de Pardo Barbosa e Marta Batista. Olá, meus queridos amigos. Estamos aqui mais uma vez de volta ao programa Luz da Penumbra, no qual nós costumamos fazer aqui o comentário a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Hoje nós vamos dar início ao capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora. E para dar início aqui ao nosso trabalho, está aqui como sempre nossa querida irmã Marta Batista, que vai então nos abrilhantar com seus comentários a respeito. Olá, Marta, tudo bem? Tudo bem, olá, Antônio. Vamos então ao trabalho, né? Olha, nós vamos desenvolver o primeiro item do capítulo 20, que está iniciando hoje, os trabalhadores da última hora. E nessa parábola nós podemos perceber que Jesus, sempre que utilizava as parábolas, ele tinha como objetivo usar as alegorias, que contêm um preceito moral, com o objetivo de dar na sua pregação, esclarecer melhor os seus ensinos, para ser mais didático, né, mediante as comparações de que ele pretendia dizer com aquilo que ocorre na vida comum e os interesses terrenos. Então, essa comparação das ocorrências cotidianas, né, com aquilo que ele desejava ensinar, sempre surtia um melhor entendimento do que ele desejava mostrar para os seus discípulos e para os demais. Para os discípulos é que ele utilizava parábolas. Então, dessa forma, ele tinha como objetivo nos falar sobre o quê? No caso dessa parábola, sobre o processo de progresso na reencarnação. O nosso progresso, a nossa trajetória nas sucessivas reencarnações e o progresso. Então, o elenco dos trabalhadores que trabalham nas horas diversas e que são chamados para o trabalho, somos nós, na reencarnação, nos mostrando como nós trabalhamos. E quando a gente verifica a questão do pagamento,
A gente de primeira observa que o objetivo ali não era a quantidade, e sim a qualidade. Então isso é muito interessante. Vamos então ler a parábola e vamos gradativamente tentando explicá-la. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de contratar trabalhadores para sua vinha. Após ajustar com eles que pagaria 1 denário por dia a cada um, mandou-os para sua vinha. Tendo saído ainda na 3ª hora do dia, encontrou outros trabalhadores que estavam na praça sem nada a fazer. E disse-lhes: ide vós também para a minha vinha, e vos darei o que for justo. E eles se foram. Voltou ainda a sair à hora sexta, e na hora 9ª fez o mesmo. Voltando a sair na hora 10ª, encontrou outros que também estavam sem nada a fazer, aos quais ele disse: por que estáis aqui durante todo o dia sem trabalhar? E eles lhe disseram: é que ninguém nos assalariou. Então ele falou: ide vós também para a minha vinha. No fim da tarde, o dono da vinha disse àquele que cuidava dos negócios: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos até os primeiros. Aqueles que tinham vindo para a vinha apenas na hora 1 aproximaram-se e cada um recebeu 1 denário. Aqueles que haviam sido os primeiros a chegar à vinha também se aproximaram e julgaram receber mais que os outros, mas receberam apenas 1 denário cada um. Então puseram-se a falar contra o pai de família, dizendo: esses últimos trabalharam apenas 1 hora, e vós lhe pagais o mesmo que a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Como resposta, o dono da vinha disse a um deles: meu amigo, não te faço nada de errado. Não combinaste comigo 1 denário pela jornada de trabalho? Toma, pois, o que te pertence, e vai-te. Quanto a mim, quero dar a este último tanto quanto dei a ti. Não me é permitido fazer o que quero? Acaso o teu olho é mau porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque são muitos os chamados e poucos escolhidos. Essa parábola está em Mateus, capítulo 20, versículos 1 a 16. E aqui na minha edição, diz para a gente observar também e ler a parábola do banquete de núpcias no capítulo 18 do Evangelho. Pois ela concordante e é complementar a essa leitura que nós estamos fazendo agora. Então, o que nós podemos entender? Nós já verificamos que o trabalho da vinha é o nosso trabalho na reencarnação, como nós saímos nas diversas reencarnações e como é que Deus determina que isso seja avaliado. Como ele diz, ele paga primeiro os últimos. Aí o trabalhador que chegou primeiro reclama: mas eu que estou aqui o dia inteiro trabalhando, vou receber a mesma coisa e ainda por cima não sou o primeiro a ser chamado? Quer dizer, ele reclama, mas o cara é colocado para ele que primeiro essa é a vontade de Deus. E se essa é a vontade de Deus, é evidente que tem a razão de Deus. Porque o que nós vamos verificar é que esse trabalho representa as reencarnações. E como nós nos saímos em cada uma delas. E claro, nós, nas últimas reencarnações, nós conseguirmos trabalhar bem, produtivamente,
forma qualitativa como os bons primeiros trabalhadores, é evidente que seremos remunerados, teremos que ser remunerados da mesma forma, porque trabalhamos, não importa, nós estamos reencarnando agora, né? E eles reencarnaram primeiro, deixaram o seu trabalho escrito, digamos assim, né, no livro da vida. O que importa é que se nós estamos fazendo o trabalho da mesma forma, corretamente, qualitativamente, como os demais, claro que vamos ter direito a uma boa avaliação. Então é isso que nós precisamos entender. A primeira questão é que nós temos que distinguir que não é em cima da quantidade, da qualidade que seremos avaliados, e que não importa, né, essa perspectiva do que reencarnou primeiro, ou seja, os trabalhadores que chegaram primeiro e os que chegaram por último, não importa. Nós estamos numa trajetória de reencarnações. Fica até difícil nós falarmos chegou primeiro e quem não. Chegou um ponto que nós estamos num mesmo quadro, né, de progresso. Então, o que a gente vai observar é de que maneira nós nos colocamos nesse trabalho. Nós podemos separar do ponto de vista material, se nós entendermos o trabalho, né, só do ponto de vista material, seremos escravos do dinheiro. Nós seremos mercenários, nós seremos materialistas. Então é aquela pessoa que opta por uma vida visando sempre essa perspectiva material. E o oposto disso é operário do progresso. Então, escravo do dinheiro é aquele que só vê a perspectiva material. O que ele vai poder ter, o que ele vai poder comprar, ele quer ganhar mais, sempre mais, e ele não vê, ele não tem ética, e para ele os fins justificam os meios, porque os fins são justamente ter muito dinheiro e ter muitos bens materiais, e para isso não vê o que ele não deve fazer. Ele faz e para ele os fins justificam os meios. Então esses são os escravos do dinheiro. Mas se nós quisermos ser os bons trabalhadores, esse trabalhador da última hora, o trabalhador, será um operário do progresso. Então muitos vão dizer, tem que trabalhar de graça? Não, claro que não. A parábola deixa bem claro que todos recebem um salário, porque quem trabalha merece um salário. Mas você trabalha com o objetivo de ganhar para sobreviver, para ter uma vida digna, confortável, mas com vistas ao teu progresso, de saber mais e a carreira, né? Uma carreira, você quer construir uma carreira de qualidade, quer escrever o teu nome no meio da sociedade. Então, lógico, você vai ser um operário do... Então, essa é a questão básica. Você entender que todos, não importa quem chegou primeiro e quem chegou por último, vão receber o mesmo salário de acordo com a sua qualidade. E que você precisa ter algumas características para ser um operário do progresso e não ser um escravo do dinheiro. Quais são as características? Você tem que ter, para ser um bom trabalhador, tem que ter constância, você tem que ter desinteresse, você tem que ter esforço, justamente para que você melhore, aprimore cada vez mais os seus feitos e, sobretudo, os feitos que vão redundar numa melhora pessoal. Então, esse é um grande objetivo. E, finalmente, a boa vontade, a constância, o desinteresse e o esforço vão distinguir o bom trabalhador. Então, é dessa maneira que nós precisamos começar a articular ideia de trabalho
e fazer aí as daquilo que você precisa para sobreviver, porque na Terra é um planeta bastante material, né? Nós precisamos de dinheiro para sobreviver, mas não perdendo de vista o progresso que devemos empreender, não só em termos dos bens materiais, mas o progresso espiritual, de sermos cada vez pessoas melhores e, logicamente, termos um código de ética, né, a regular nossas atitudes. Se nós formos no livro do nosso estimado trabalhador da primeira hora, Caio Barchuta, Parábolas e Ensinos de Jesus, ele nos diz o seguinte, que essa parábola, em parte, dirige-se muito bem aos espíritas. E aí ele chama a atenção de algumas coisas para nós. Quantos deles por aí andam sem estudo, sem prática, sem orientação e, consequentemente, né, sem estudo e sem prática e sem orientação, vão ter atitudes contraproducentes e, ao mesmo tempo, eles vão, então, abandonar os deveres da família, seus deveres com a sociedade e até mesmo os seus interesses pessoais, no melhor sentido do termo, né? E isso não é legal. Na realidade, aquele que adquire, adota um ir e vir centro espírita, mas sem fazer uso, sem fazer proveito, tudo que ele aprende para ser melhor. Fazer com que o espiritismo, com que a doutrina espírita, o ajude a progredir. Então ele diz que, em parte, também se dirige a esse tipo de espíritas que não pensam a qualidade, eles têm quantidade. Vão ao centro espírita várias vezes por semana, às vezes até a semana inteira, têm muitas tarefas, mas nada disso é permeado por uma qualidade. Então, isso é mais contraproducente. Esses não são os bons espíritas, com certeza. Ele diz também daqueles que são os vendilhões, que apregam a sua mercadoria. Então ele diz que são os médiuns mistificadores, que expõem a saúde pública, ou então os gênios que são capazes de ocupar os céus para satisfazerem somente a curiosidade daqueles que ignoram todas as verdades maiores. Então, esses também estão se comprometendo, né? Ele diz, então, são muitos os que trabalham, mas poucos edificam, poucos atam como devem a vinha que lhe foi confiada a sua ação. Então é isso. É importante que a gente não perca de vista isso, que nós estamos trabalhando na vinha e que trabalhar na vinha é justamente trabalhar em prol da nossa melhora, do nosso progresso. E, claro, quando nós trabalhamos no progresso, nós estamos auxiliando e melhorando o que está ao nosso redor, e melhora a vida do próximo. Ele diz que também há uma outra ordem de espíritas que, sem nenhum proveito, oferece ao espiritismo, porque eles se encerram entre quatro paredes, não estudam, não leem e passam a vida a doutrinar espíritos. Ele diz, então, aqueles que têm um trabalho mediúnico, têm um estudo profundo da doutrina, fica complicado, porque esses também são contraproducentes. Eles prejudicam mais do que ajudam a doutrina. E, lógico, né, é muito fácil você ficar entre quatro paredes, doutrinando espíritas, mas sem o convívio com a sociedade e a prática de todos os postulados da doutrina, colocando em prática na vida social. Quer dizer, muito fácil. Agora, difícil é justamente julgar a doutrina em atitude, sobretudo, quando você está no trato
com a sociedade e receber, como ele diz aqui, a injúria, o ódio, a calúnia, se colocar até mesmo, se expor ao ridículo, no trabalho, propaganda, divulgação. Então, claro que precisamos pensar sobre isso também. E ele termina dizendo, finalmente a parábola conclui com a lição sobre os olhos maus. Eu achei muito interessante ele destacar isso. Os invejosos. Os olhos maus são aqueles que são invejosos. Aqueles que reclamam daquilo que é dado, oferecido, é pago aos primeiros trabalhadores, mas, na realidade, para eles desejariam aquele salário. Quer dizer, eles queriam aquele tratamento. Eu cheguei por último, trabalhei menos, mas como trabalhei bem, recebi um salário. Mas eles chegaram primeiro para realizar a tarefa com qualidade. Levaram um dia inteiro, ou seja, mais encarnações, e, no entanto, eles falam que é ruim, mas eles gostariam de estar naquela situação. Então, Bach chama esse grupo de espíritos como os invejosos. Então, na realidade, finalizando, nós vamos ver que esse trabalho que devemos estar sempre atentos para que, acima de tudo, nós estamos trabalhando para o nosso processo. Porque dia virá que nós não estaremos numa vida tão material, tão densa, pesada como aqui na Terra, e nós então enxergaremos muito mais facilidade que as nossas reencarnações são com vistas do nosso progresso moral. Esse é o objetivo maior. Lembrar disso. Mas eu preciso do dinheiro. Claro, ninguém disse que você não vai receber, não vai desejar ter um salário. Claro que sim, ficou claro a parábola. Mas que nunca você perca de vista que você tem que se aperfeiçoar, qualificar as suas tarefas para que você progrida. Cada dia que passa, você terá encarnações cada vez mais leves e mais felizes. Então, não é isso, Antônio? É esse o nosso objetivo. Exatamente, Marta. É que muitas vezes as pessoas têm uma certa dificuldade de entender essas parábolas porque elas querem tirar ao pé da letra aquilo que está no texto, né? Sim. Mas, na realidade, como diz, isso é uma parábola, não é uma história, assim, centrada com as coisas que a gente está habituado, né? Com um certo nexo, digamos assim. Ela é uma história paralela à outra. Então, aqui tem um conceito material e um conceito moral. Como o conceito moral, às vezes, é difícil de ser compreendido, então cria-se uma história, vamos dizer assim, comum, mundana, material, para que a gente possa mais ou menos entender o que o conceito moral diz. É igual aquelas historias de antigamente, que se contava a história e no fim dizia qual é a moral da história. A história tinha uma moral. Então contava a história da carochinha, a história do bicho, a história disso aqui, mas aquelas histórias eram inverossímeis, mas tinha um fundo moral. É a mesma coisa a parábola. Jesus está tentando nos explicar com a coisa do dia a dia um conceito moral. Daí a nossa dificuldade de entender. Por isso que Kardec manda nos remeter aqui aquela outra história do festim das bodas, porque é mais ou menos semelhante. Ou seja, isso. Jesus tenta explicar o que é o reino de Deus comparando com uma festa de casamento. Mas será que o reino de Deus é realmente uma festa de casamento? Não. É uma licença, assim, literária que ele está usando aqui para que a gente entenda. Se hoje está difícil, imagina naquela época como é que as pessoas iam entender, não é? Então Exato. É preciso que a gente estude muito isso aqui, procure buscar dentro da história literal um conceito moral que está subjacente para que a gente colha proveito desse ensinamento. E cada vez que a gente vai estudando, vai lendo, vai ouvindo essa história, a gente vai descobrindo outras nuances, outros aspectos
que fazem com que nós nos tornemos mais esclarecidos com relação ao que o Cristo quis nos mostrar. Porque se ele simplesmente emitisse um conceito totalmente, vamos dizer assim, abstrato do que é a felicidade no reino de Deus, porque a historinha começa assim, o reino de Deus é semelhante, então ele vai tentar nos mostrar o que é o reino de Deus. Então ele diz que é semelhante a um pai de família, como na outra ele diz, o reino de Deus é semelhante àquele rei que manda convite para a festa de casamento do seu filho. Então tá pegando coisas do dia a dia que a gente mais ou menos entende, para ficar uma coisa que a gente não entende, que é o reino de Deus. Por isso que muita gente, por não entender esse jogo de palavras, esse jogo de conceitos, prefere não acreditar ou não aceitar, ou dizer que isso aqui é uma coisa sem pé nem cabeça. Aí, paciência, né? O Jesus fez a sua parte, trouxe o conceito. Agora cabe a nós buscarmos entender o que ele quis passar. E isso demanda tempo. E cada um vai chegar na sua hora. Mas graças a Deus, segundo diz aqui a parábola, né? Todos vão ser acunhados com o mesmo salário. Quer dizer, a grande vantagem disso é que mesmo que a gente demore, seja teimoso, leve diversas encarnações, não sei o quê, para chegar lá, sejamos os últimos, mesmo assim vamos ser bem recebidos e ganhar o mesmo prêmio que ganhou aquele que já está há mais tempo curtindo as delícias do reino de Deus. É assim que eu imagino o que Jesus quis nos passar. Mas o nosso horário aqui já está estourado, Marta. E vamos ficando então por aqui, desejar aos nossos queridos amigos muita paz. Muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra,